Olá, paz do Senhor. Eu venho nesse momento, né, fazer mais uma reflexão de tantas reflexões que nós fazemos. E eu gostaria que você ouvisse tudo, tá? Eu não sou dono da verdade, não quero ser, tá? Mas tem muitas coisas, como jornalista, né? A gente é movido com dúvidas, ou seja, discussões, temas que às vezes vêm ao nosso colo, ao nosso entendimento, aos nossos ouvidos, e a gente não sabe, a gente tem que conversar com as pessoas para poder esclarecer ou analisar ou dar um esclarecimento melhor daquilo que a gente entende. Então eu gostaria que você depois comentasse aí embaixo sobre essa posição, tá? Está acontecendo no Brasil muitas coisas difíceis. Pessoas que estão se passando por médicos, pessoas que estão se passando por advogados, pessoas que estão se passando por profissionais, estão ganhando dinheiro com isso e por alguns problemas errados que fazem, por falta de conhecimento, são levados à polícia. E essas pessoas são presas como estelionatárias, ou seja, atuando na profissão que não tem capacitação. Pode ter algum conhecimento, mas não tem a capacitação e nem autoridade reconhecida para poder fazer, né? E aí isso me leva a um outro ponto, né? Eu não sou contra, tá? Eu vivo da chamada missionária, eu sou missionário, nós estamos aqui no alto da Cordilheira dos Andes, ao lado de um rio aqui, né? Um lugar muito bonito, a 4.300 metros acima do nível do mar. E uma das coisas, eu vivo já na caminhada missionária há mais de 20 anos. E uma das coisas que eu vejo no Brasil, e começou isso quando eu era novinho, na Assembleia de Deus, em Niterói, Rio de Janeiro, começou a se colocar a esposa do pastor como missionária, né? Porque não podia consagrá-la como pastora, né? E é uma pessoa importante na vida do pastor, né? A família do pastor. E por não poder colocar ela como pastora, colocaram ela como missionária. Depois de um tempo, começou-se a se convencionar que começou antes de ser o cara ser diácono, em vez de ser chamado de obreiro, chamado de missionário. Isso sempre me assustou. Por quê? Porque, peraí, meu, o cara é missionário, o que é missão? Missão não é o cara viver da obra no campo, e na época, quando eu não era missionário, eu achava que missões, como a grande maioria, acha que missões é fazer fora do país, e não é, né? Então, o que acontece? Aí a pessoa, muitos pastores começaram a colocar o cargo de missionário, começaram a consagrar pessoas missionárias, né? E aí eu pergunto, tá? Fica a grande dúvida, tá? Na vida social, quando você trabalha, você faz uma atuação numa área profissional, que você não é capacitado, não fez curso, não trabalha naquilo, não chama estelionato e não vai preso, por que na obra de Deus as pessoas são consagradas missionárias e elas não fazem a obra missionária? Se elas fossem consagradas e fizessem a obra missionária, né? E aí começa uma outra confusão, começa a se colocar mistura de evangelismo e missões. Não seria estelionato a pessoa ser consagrada a um cargo no qual ela não atua? Na vida civil acontece isso, né? A pessoa é presa, responde por estelionato, responde por falsidade ideológica. E na obra do Senhor, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não vai cobrar dessas pessoas que ficam se denominando, né? Às vezes são cantores, são pregadores e falam que são missionários e começam a usar essa conotação para poder levantar oferta, para se sustentar, para viver dessa obra? Não sou contra, tá? Mas será que isso não é estelionato também? Como é que Deus vai atuar? Fica algumas perguntas para mim, tá? Como é que Deus vai atuar, né? Quanto a essas pessoas que se apresentam com um cargo, entram num cargo e não atuam, se aproveitando disso, tá? Existem muitos casos, tá? Vocês sabem que eu administro a Missões pelo Mundo, eu sou um dos administradores, né? E eu vejo muita gente isso, né? Se aproveitando do cargo de missionário para poder levantar oferta, levantar dinheiro, aí mostro umas fotos. Eu conheço, tá? Eu conheço missionários que estão no campo, estão vivendo fora do país, estão trabalhando, recebem oferta missionária e não estão fazendo a obra. O que é isso? Estelionato.
falsidade ideológica. Será que Deus não vai cobrar isso? Como é que Deus vai tratar isso? Será que as pessoas, não, estou fazendo a obra, estou fazendo isso, e não está mentindo? Quanto que vamos levar até isso, que as pessoas... O problema de tudo isso não é a pessoa, você sabe, Deus pesar a mão, que Deus não pesa a mão. Deus deixa no dia do juízo para o julgamento, tá? Como é que as pessoas que gostam de estar no campo, gostam de se envolver no campo missionário, ajudam, quando fica sabendo disso, se entristece. Inclusive, existe um jargão usado por muito tempo, e eu usei bastante isso também, que missões se faz com as mãos do que ofertam, com os joelhos do que oram e com os pés do que são enviados. Isso não é missões. Esse jargão foi um dos pináculos para fazer a confusão de missões e evangelismo. Por quê? Não é porque a pessoa oferta no campo missionário que ela é missionária. Não é porque a pessoa ora, que é importante, tá? A pessoa ora pelos missionários, que ela é missionária. Se fosse assim, então vamos colocar qualquer um que participa da igreja, que é membro da igreja, trabalha deveria ser consagrado pastor. E não é. Então, nós devemos ter muito claro essa atitude sobre estelionato. Para algumas coisas as pessoas podem, para outras não, né? Então, quem ora e quem oferta no campo missionário não é missionário. É uma peça importante na obra missionária, mas não é missionário. Então devemos colocar os pingos nos is e começar a deixar esses jargões, tá, que não ajudam em nada, tá? E vamos ser claros, tá? Muitas vezes o missionário, como no meu caso, eu gostaria de estar no meu país, mas Deus me colocou aqui. Eu agradeço todos os dias por Deus me dar essa oportunidade de fazer a obra do Senhor. Mas as dificuldades e as lutas de viver no campo missionário não é fácil. Então, ou seja, precisamos de pessoas que estejam orando? Precisamos de pessoas que estejam... Mas vamos colocar os pingos nos is, né? Não vamos usar a obra do Senhor como estelionato, como falsidade ideológica, tá? Quem é evangelista e quem é missionário, tá? Para que a honra seja dada a quem merece, tá? Se é pastor, deve ser consagrado e trabalhar como pastor. Conheço muitos pastores que não fazem nada, só estão sentados lá no púlpito. Ai, sou pastor. Será que é? Você não está usando de falsidade ideológica? Não, porque foi consagrado. Eu falei, tá, mas e aí? Deus como é que vai tratar? E eu fico a grande questão que eu gostaria que você participasse. Como é que Deus trata com falsidade ideológica, né? Se na vida civil as pessoas são presas, pagam multas, vão por cárcere, e na vida espiritual, como é que fica? Ah não, Deus é amor, será? Ou Deus está permitindo isso para vir um grande julgamento e não as pessoas não entrarem na glória? Estão perdendo tempo de pensar que estão fazendo a obra do Senhor e não estão fazendo. É uma coisa a pensar. Eu gostaria da sua reflexão, eu gostaria do seu contato, do seu comentário, para a gente analisar como é que fica a situação de pessoas que aceitam a consagração de um cargo que elas não praticam, tá? Como é que vai ficar isso diante de Deus? Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.